Bom dia! Agora vamos fazer a correção da atividade 2.3 e 2.4 da atividade do EMAI, tá bom? De ontem também, dia 9. Então, questão 1. No sistema de numeração decimal, é importante identificar ordens e classes para compreender a ordem de grandeza de um número. O quadro abaixo apresenta algumas classes e ordens desse sistema. Observe. Então, aqui, vocês já estudaram esse quadro, né, do sistema de numeração decimal. O quadro de classes e ordens, tá? Que tem unidades simples, milhares, milhões, bilhões, tá bom? Então, tudo isso vocês já viram. Então, a gente vai fazer uma retomada agora. Fábio verificou que cada algarismo, ou seja, cada número, tá? Algarismo é a mesma coisa de número. Fábio verificou que cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que pode ser a unidade, a dezena ou a centena, e que cada 3 ordens formam uma classe, a das unidades simples, dos milhares e dos milhões. Então, o que ele quer dizer? Cada número é uma ordem. A cada 3 números, eu formo uma classe. Tá? Então, a cada 3 números, eu formo uma classe. Então, aqui eu tenho 3 números, formei a classe da unidade simples. Aqui eu tenho 3 números, formou a classe dos milhares, tá? Então, a cada 3 números, eu formo uma classe completa. E cada númerozinho desse é uma ordem, tá bom? Então, uma ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem, sétima ordem, tá bom? Fábio quis ler e escrever por extenso o número. Então, vocês teriam que ler esse número. Que número é esse? Né? Então, se a gente colocar os pontinhos, fica até mais fácil aqui. E aqui eu coloquei para vocês no quadrinho também, para ficar mais fácil a leitura. Vocês podem usar esse quadro para isso, tá? Então, começamos aqui sempre pela unidade, tá, gente? Então, ó. Chegou na classe dos milhões. Então, eu vou ler milhão, tá? 1.252.160. Então, é esse número. Então, agora vocês vão ter que escrever por extenso. Lembrando que escrever por extenso é escrever o nome do número. Então, 1.252.160. Próxima atividade. Quantas ordens e classes tem esse número? Lembrando que a ordem é cada número, tá? Então, tem quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. E quantas classes ele tem? Então, ó, ele tem uma classe, 2 classes, 3 classes, porque ele chegou até a classe do milhão, tá? Então, há 7 classes e há 3 classes e 7 ordens, tá? Próximo. Fábio quis escrever um número com 6 ordens e que tivesse 2 algarismos repetidos. Qual pode ser esse número? Então, aqui essa questão, gente, vocês têm várias possibilidades. Ele quer um número com 6 ordens, ou seja, ele quer um número composto de 6 algarismos, tá? E 2 deles têm que ser repetidos. Então, aqui eu fiz um exemplo, tá? Então, tem 6 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 algarismos são repetidos. O restante é diferente, tá? Então, vocês têm várias outras possibilidades, tudo bem? Próximo. Aqui da página 19, 2.4. Questão 1. Luciana e Mariana conversavam sobre números e Luciana disse que o algarismo das unidades do número 37 é 7 e que isso não quer dizer que esse número tem apenas 7 unidades. Você concorda com essa afirmação? A resposta é sim. Por quê, gente? Porque o número 7... ele está na posição da unidade. Não quer dizer que tem apenas 7 unidades.
tá bom? Ele ocupa a posição da unidade, tá bom? O valor posicional dele, o valor da posição que ele está é 7. Não quer dizer que o número todo tem 7 unidades, tá? Então, o valor, o lugar que ele ocupa nas unidades é 7. Então, sim. B. Quantas unidades tem o número 37? Então, o número 37 tem 37 unidades. Porque, por exemplo, se eu tenho 37 canetas, cada uma delas é uma unidade, tá bom? Cada uma. Eu tenho que contar. Então, são 37 unidades. Próximo. Depois a gente vai retomar todo esse estudo aqui, tá? Não se preocupem. Mariana disse que no número 842, o algarismo das unidades é o 2, tá bom? Por quê? Porque ele está ocupando a posição da unidade. E que não possui, né? E que possui 842 unidades, ou seja, se eu tenho 842 canetas, eu tenho 842 unidades de caneta, porque cada uma delas é uma unidade. Também comentou que o algarismo das dezenas é 4, ou seja, aqui ó, o algarismo que está na posição das dezenas é 4, tá bom? Não quer dizer que tenha só 4 unidades, mas 84 dezenas não possui somente 4 dezenas, mas 84. Você concorda com essa afirmação? Sim. Tá? Então, não quer dizer que ele tenha só 4 dezenas. O 4 está ocupando a posição das dezenas. Luciana e Mariana organizaram informações no quadro abaixo. Complete as informações relativas aos números 471 e 908. Então, aqui, ó, elas deram para vocês os exemplos de outros números. Então, vocês tinham que completar esses dois últimos, tá? 471, o algarismo da centena é o 4, o algarismo que está na posição da dezena é o 7 e o algarismo que está na posição da unidade é o 1. Agora, a quantidade, então ele tem 4 centenas, 47 dezenas, 471 unidades. Próximo, 908. Então, o algarismo da centena é o 9, o da dezena aqui é o 0, né? Não tem nenhum. Da unidade é o 8. Então, isso quer dizer que ele possui esse número 9 centenas, possui 90 dezenas, 908 unidades. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai retomar todo esse conteúdo aqui, todas essas atividades, tá bom? Não se preocupem, se tiver alguma dúvida, podem me perguntar, tá? Um beijo!